Vamos lá, meu time, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e a mais essa aula aqui. Nessa aula aqui, excepcionalmente, a gente vai falar sobre o que você precisa fazer para conseguir buscar, além de buscar mais resultado, você conseguir parar de ficar naquela troca de ficha com o mercado, subindo, descendo a banca e às vezes até quebrando aí, não conseguindo manter uma constância legal, tá? Então, nessa aula aqui, embaixo dela aqui, nessa mensagem, eu vou deixar todas as informações necessárias, tanto do nosso cronograma, sobre as nossas lives, as explicações dos sinais e também me apresentar um pouco aqui para vocês, rapaziada. Então vamos para cima. Nessa aula aqui, especificamente, primeiro de tudo, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso time de campeão, tá? Aqui a gente vai falar exatamente, hoje eu vou te mostrar como você vai conquistar 3 vezes mais resultados utilizando e usufruindo aí dos nossos sinais e das nossas lives, tá bom? Vamos pra cima. Então vamos lá, meu time, começando aqui, muito prazer. Meu nome é Pedro, mais conhecido como KN Cartas, tá bom? Tô no mercado desde 2022, mercado do futebol estúdio. Já passei por Baccarat, Blackjack, outros jogos de cartas. Cartas sempre foi a minha... Realmente a parada que eu sempre gostei. Nunca gostei tanto assim de tigrinho, esse bagulho. Nunca foi minha praia, tá? Sempre foi mais jogos ao vivo e jogos de carta, tá? Lembrando, mais de 1000 lives desde que a gente iniciou esse projeto aqui. E o meu objetivo com essa aula aqui, com esse vídeo, é realmente poder te transmitir esse conhecimento, essa análise de gráfico que eu venho observando há anos, tá bom? E para que você, de fato, assim como eu no início, tá? O meu objetivo principal no grupo aqui, de maneira geral, é encurtar esse tempo de início, onde você quebra a banca, vai aprendendo, quebra, volta. É encurtar esse tempo para que você já comece a ter a constância de fato nesse mercado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente vai falar sobre gerenciamento, muito importante. Banca é o que eu sempre falo, banca de 100 mil sem gerenciamento quebra, e banca de 100 reais você seguindo o gerenciamento você consegue ter um resultado. Então, nada é, aqui a gente não vai falar sobre o valor de banca especificamente, só sobre o valor de banca, a gente vai falar muito mais sobre gerenciamento de banca, tá bom? Técnicas de controle emocional para você não se perder ali na hora caso venha um head ou uma sequência ruim do baralho, e o momento exato que você deve entrar no baralho. Um momento, de fato, ele muda o jogo. Se você entra no momento bom, você consegue ter resultado. Se você entra no momento ruim do baralho e persiste naquele momento, você provavelmente não vai conseguir ter um resultado tão positivo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Nesse exato momento eu gostaria de, primeiramente, se você gostar dessa aula aqui, compartilhe com aquele seu amigo que também precisa e gosta de futebol estúdio e às vezes não está conseguindo resultados, tá bom? Vou deixar o link de convite aqui também nessa mensagem. Além do link de convite, como eu já comentei, eu vou deixar os horários das nossas sessões e das nossas lives, tá bom? Então tudo que você precisa saber para ficar 100% informado, tá bom? Agora vamos lá, meu time, como eu faço para gerenciar as minhas entradas e de fato não quebrar a banca, tá? O gerenciamento recomendável aqui que eu sempre falo para vocês, banca de 0 a 100, meta de 20 a 50 por dia, tá? 50%, tá bom? Então se você tem uma banca de 100 aí e quer buscar, eu recomendo, lembrando, eu vou falar também aqui sobre as formas de jogar, perfis de apostador, tá? Então só para ter um panorama geral ali de 20 a 50%, ou seja, o que representa aí de 20 a 50 reais. Ah, eu vou buscar isso em só uma entrada? Não, tá bom? Nunca faça isso, busquem apenas uma entrada, porque se não vier você já vai comprometer grande parte da sua banca, tá? Então divida isso em um número de entradas que você se sinta confortável. Vamos lá, eu sou um perfil mais arrojado, como eu vou comentar aqui, e eu quero buscar esse 50% com uma banca de 100 reais ao dia. Então vamos lá, 50%, 50 reais. Eu vou dividir isso em quantas entradas? 10 entradas de 5? 5 entradas de 10? Então tudo isso vai depender do seu perfil de apostador e da forma que você se sente mais à vontade operando. Se não adianta nada você ter a coragem ali de botar 100 e querer fazer 200 em uma tacada e não ter a disciplina ali de buscar os seus 20%, os seus 30%, 50% ao dia, tá? Assim como banca de 100, eu falo com banca mais de 5, com bancas maiores que 5 mil também, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar esse exemplo de 50%. Se você tem a noção de que se você colocar um valor, por exemplo, você quer fazer 5 entradas de 10 reais, 50 reais. Se você tem a noção de que duas entradas, vamos supor, que não venha, você já vai perder o seu emocional, então diminui, faz 10 entradas de 5, separa ali 3 entradas de manhã, 3 entradas à tarde e busca mais uma sequência à noite.
ou menos. Exemplo, quero fazer 5 entradas de 10, 2 de manhã, 2 à tarde, busque mais uma pancadinha à noite no nosso aplicativo, na nossa live, enfim, no momento que o baralho tiver mais respeitando os nossos padrões daquele momento, eu vou comentar isso mais pra frente, tá? Gerenciamento de banca de 100 a 1000, tá? Meta de 10 a 20%, você vai perceber que conforme aumenta a sua banca, a porcentagem ideal vai diminuindo. Por quê? Porque com bancas maiores, você consegue, com menor porcentagem, fazer um lucro que já seja expressivo, tá? Então você não precisa ficar pesando a mão, não precisa ficar cometendo loucura, principalmente com banca de 5 mil para cima, você não precisa ficar dando pancada de, pô, 1000, 2, 3, vai na manha, buscando aí o seu passo a passo, e é isso que eu sempre recomendo. A disciplina sempre vai pagar melhor do que a coragem. Então, você tendo a disciplina ali de fazer os seus 50, 100, 200, até 500, com banca de 5 mil de repente, por dia, é muito melhor do que você botar R$ 1.000 e querer fazer 10 mil de uma hora para outra, tá bom? Formas de jogar, rapaziada, perfil conservador e perfil arrojado, tá? Foco mais na consistência, né? Na consistência, entradas mais seguras e menor exposição. A relação matemática entre quantidade de tempo, quanto mais você fica exposto no mercado, e taxa de acertos é inversamente proporcional. Então, quanto mais tempo você fica exposto, mais suscetível você está a alguma quebra do mercado, a uma sequência ruim. Então, você precisa ir, caso o seu perfil seja mais conservador, você precisa estar exposto menos tempo possível ao mercado, tá bom? Perfil arrojado, mais agressivo, buscando maior lucro e menos entradas com maior exposição. Então, assim, o perfil arrojado, diferente do conservador, ele vai buscar menos entradas e entradas mais incisivas. O perfil conservador, você vai dividir em mais entradas, buscando de pouquinho em pouquinho. E aí você tem que ver qual se encaixa mais hoje com o seu perfil. Tá bom? Vamos lá. Quando não entrar e quando entrar no mercado. Rapaziada, você sempre deve entrar no mercado quando o gráfico estiver assim, tá bom? Ó, exatamente assim. Esse aqui é o gráfico do nosso aplicativo e ele mostra exatamente a taxa de acertos, o histórico ao vivo, tá? Então aqui a gente tem o histórico das 9h54 até as 10h33, tá bom? Isso aqui indica que entre esses horários o nosso aplicativo vai até G1, tá? As nossas lives é só tiro seco, mas o nosso aplicativo vai até G1. Isso indica que nesses horários aqui só tiveram entradas positivas, tá? Só vieram green. Então, você sempre deve entrar e aproveitar o mercado quando tiver essa faixa aqui. Tá bom, rapaziada? Então vamos lá. Utilize o aplicativo oficial do time. Para conseguir visualizar isso sempre, ele vai te mostrar exatamente o melhor momento onde o baralho está respeitando os padrões que a gente utiliza no nosso aplicativo e nas nossas lives, e evitar quando o mercado estiver quebrando aí uma sequência, tá bom? E o link do aplicativo também vai estar nessa mensagem aqui. Para você garantir o seu acesso, basta você clicar, fazer tudo certinho. Lembrando que só precisa ter uma conta na Sorte na Bet, ele é 100% gratuito, tá bom? Vamos lá. Como não ficar ansioso? Rapaziada, o mercado, o cassino, de maneira geral, ele leva muita gente pela ansiedade, né? Então, para você não ficar ansioso, eu recomendo esse passo a passo aqui para você conseguir extrair as melhores operações possíveis, tá? Não opere perto de ninguém ou em ambiente barulhento. Por quê? Isso de fato pode atrapalhar. Você está às vezes concentrado ali numa operação, alguém vem falar com você e você já perdeu totalmente o fio da meada ali, faz uma entrada que você não deveria. Enfim, horrível. Opere sempre, dê preferência para operar sozinho, tranquilo, em um ambiente calmo, tá bom? Não colocar dinheiro de compromisso ou que te possa fazer falta. Rapaziada, esse é o erro principal, esse é o erro top 1, tá? Se você entra com um dinheiro que você sabe que ele está comprometido, você já entra com o emocional abalado, já entra tudo errado e, consequentemente, te faz ali perder um gerenciamento, te faz perder o emocional, tá bom? Então, é muito importante que sempre separe um dinheiro ali que, caso não venha uma sequência, não tem problema, você retoma em outra hora e isso não vai mexer 100% no seu emocional, tá bom? Ter uma meta clara de quando sair e não ficar muito tempo exposto. Rapaziada, isso o que eu falo antes de todas as lives
antes de você iniciar as suas operações, você precisa ter uma meta clara. Porque senão, se você for operar ao infinito e além, as chances de você conseguir um resultado vão diminuindo a cada hora que você fica exposto, tá? Então, muito importante, tenha uma meta clara e definida antes das suas operações, tá bom? Procure fazer pausas ou atividades físicas antes das suas operações. Rapaziada, você pensa que é bobeira, mas é o que eu falo pra vocês. Sempre antes de todas as lives ali, quando eu não consigo fazer alguma atividade física, correr, etc., eu faço pelo menos ali alguma pausa, tá? Pego um café, faço alguma coisa, tento de fato sair daquele foco ali que eu tava, dou uma pausa para depois retomar o foco novamente, tá? Muito importante antes das suas operações você fazer esse tipo de atividade, tá? Quinta coisa, operar com a mão fixa, não fique trocando o valor da mão. Rapaziada, esse erro é muito comum. Muita gente tem aquela, essa entrada é mais assertiva. Rapaziada, às vezes a entrada mais assertiva pode ser aquela que não venha. Então você precisa ter a consciência de que você precisa operar sempre com a mesma mão, com a mão fixa, tá? Então não adianta você fazer uma entrada de 50 e bater, e quando você acha que vai vir, você triplica, bota 150 e não vem, você já fica no prejuízo. Então, sempre com a mão fixa, mantendo o gerenciamento, mantendo a constância ali para não fugir, da sua gestão, tá bom? Entrar em baralho positivo. Então, rapaziada, entrar em baralho positivo é aquilo que eu falei do nosso aplicativo. Sempre mantenha, antes de você iniciar, sempre verifique o nosso aplicativo, tá bom? E se você quiser algo mais avançado aqui, eu tenho o meu grupo VIP, tá bom? Grupo VIP da Tropa do KN. E dentro desse grupo VIP, você vai ter acesso a um curso completo com as principais estratégias que a gente comenta aqui desse mercado, tá? Um grupo exclusivo, só quem é VIP tem acesso a esse grupo, então você consegue ali trocar uma ideia, um network com a galera que realmente está disposta e quer buscar um resultado mais constante nesse mercado, tá bom? Aviso dos melhores momentos e oportunidades do baralho. Rapaziada, a gente faz isso também no nosso grupo, aqui no nosso grupo gratuito, mas no nosso grupo VIP a gente tem esses avisos focados para empates, tá? Então quando tá soltando muito empate, a gente consegue ali, eu sempre mando para vocês ali as melhores oportunidades, tá? Mais 2 lives e mais sessões ao vivo, tá? São mais 4 sessões e 2 lives, então é muito importante aí que caso você não tenha disponibilidade de tempo de acompanhar ali os horários do nosso grupo normal, você tenha mais disponibilidade, que a gente sempre faz um corujão mais à noite e também operações mais cedo para a galera que gosta de operar mais cedo ou mais tarde, tá bom? Prioridade nos dias que eu faço alavancagem de banca. Então sempre que eu faço alavancagem de banca, você que é VIP tem prioridade 100% nessas alavancagens, tá bom? E caso você queira se tornar VIP, envie uma mensagem nesse número aqui no último link que eu enviei lá para você garantir o seu acesso, tá bom? Meu time, tamo junto demais, uma aulinha rápida, deu para resumir tudo. Vamos para cima, buscar sempre as melhores oportunidades e lembre-se, gerenciamento e disciplina sempre vai pagar melhor do que a coragem, tá bom? Vamos para cima, é o time de campeão, rapaziada.